Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que é preciso se doar mais e se doer menos. Sabe quando a gente fala de muito mimimi, muita reclamação, fulano é muito dodói, eu me sinto por tudo, eu fico chateado por tudo. Às vezes a gente tem razão, né, de ficar chateado, de não gostar de alguma coisa, mas é preciso que a gente se doa menos, que releve as coisas, deixe isso para lá e se doa mais aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente pretende fazer com a nossa própria vida. E às vezes a gente fica só reclamando daquilo que o outro fez para mim e eu não paro para pensar daquilo que eu estou fazendo para mim mesma. Então hoje eu queria convidar você a pensar um pouquinho nisso. Onde você pode se doer menos e se doar mais por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Vamos pensar nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós. Durante todo esse mês de outubro, a gente vai fazer uma série de entrevistas a respeito de saúde da mulher, sobre o Outubro Rosa, claro, né? Vamos aproveitar essa chance. Semana passada a gente falou um pouquinho aqui sobre casos de câncer, mulheres que tiveram e venceram o câncer, qual era a história delas. E hoje a gente vai receber aqui a doutora Beatriz Altoff, que é mastologista, para falar um pouco sobre orientação, sobre prevenção. E por isso ela está aqui com a gente. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem. Você é mastologista já faz um tempinho, né, doutora? Vamos falar de datas? Precisa disso? 10 anos. 10 anos. E durante todo esse tempo, eu imagino que você já deve ter visto muita coisa, conversado com muita gente, mas a gente já está entendendo melhor o que é o trabalho do mastologista, a gente já está criando um pouquinho mais de consciência da importância da tua especialidade, da tua profissão, doutora. É uma especialidade pequena, né? Como tu falou, a coisa vem evoluindo, as pessoas vêm ouvindo mais o que é o mastologista, mas muita gente ainda não conhece, né? Então, assim, a mastologia ela é uma subespecialidade, ou da ginecologia ou da cirurgia geral. Tu tem que ter feito alguma dessas especialidades para tu poder depois fazer a especialidade de mastologia, que é o médico que cuida das doenças da mama, né? As pessoas, às vezes, se confundem ainda um pouco, acho que a gente faz também a parte estética, né? Mas a parte estética fica para o cirurgião plástico, né? E a gente fica com a parte das doenças da mama, tanto benignas quanto as doenças malignas, que são os cânceres de mama. Então, o mastologista não põe silicone, né, doutora? Não põe silicone, só assim, ó, em alguns casos de reconstrução, após uma mastectomia, né? Eu costumo trabalhar com cirurgião plástico, tem mastologista que faz sozinho, né? Mas nesses casos, sim. Mas a gente trata mais realmente da parte da doença. E, doutora, você falou aqui já um termo que eu acho que é bem importante a gente entender, doenças malignas ou doenças benignas. O que é isso, assim? E sempre vai se identificar de uma forma, um cisto, um caroço, alguma coisa, ou vai ser maligno ou vai ser benigno, é assim? Geralmente, sim, né? Então, como que a gente vai ter a suspeição, né, de quando é benigno e de quando é maligno? Geralmente pela idade, né? Então, as doenças benignas a gente vai ter mais entre os 20 e os 30 anos, os nódulos, o aparecimento de nódulos benignos. Ao redor dos 40 anos começam a aparecer os cistos e o pico de incidência de câncer de mama é entre os 50 e os 60 anos. Aí, para nos auxiliar, tem o exame físico que a gente faz na paciente, que então a palpação de um nódulo benigno, ela costuma ser bem diferente da palpação de um nódulo maligno. Né? Fazendo o exame, colocando a mão, vocês já conseguem? Já. Geralmente a gente já sabe. E os exames de imagem que vão nos auxiliar, né? Aí a imagem, ela é muito florida, né? Dá bastante informação quanto ao foro das características dessa lesão. Né? E se precisar, a biópsia aí é o que coroa tudo, né? O que fecha a nosso tríplice diagnóstico que a gente fala, que seria o exame físico, o exame de imagem e o anátomo-patológico. Você falou dessa questão das idades, que geralmente é assim, mas tem coisas que fogem da regra, doutora. Com certeza, né? Assim, uma coisa
a gente não pode aceitar coisas fora da idade, né? Então, assim, se uma paciente chega hoje comigo com 50 anos e ela me traz uma tomografia e um ultrassom com um nódulo com característica que ele não existia nos exames anteriores, eu não vou aceitar benigno. É uma paciente que mesmo com aqueles exames benignos, eu vou fazer uma biópsia, porque não está na faixa etária de aquilo aparecer, né? Da mesma forma, uma menina, né? Eu vou falar menina porque eu já sou mais velha, entre os 20 e os 30 anos, né? Me aparece lá com uma lesão feiosa lá no ultrassom, é uma lesão, né? Que não é bonitinha. Mesmo eu achando que vai ser uma alteração benigna, eu vou ter que confirmar, tá? Então, tudo que foge da nossa normalidade, a gente tem que ir mais a fundo. E quando elas chegam no consultório, doutora, é porque já tem alguma coisa geralmente? Porque no caminho, né, que a gente faz, às vezes ele costuma ser, vou no ginecologista, quem vai todos os anos, faz preventivo. Às vezes o ginecologista já orienta ali de fazer um ultrassom e tal. Apareceu alguma coisa, aí se encaminha para o mastologista. Geralmente essa pessoa que chega no teu consultório, né, que chega no mastologista, é porque ela já identificou que tem alguma irregularidade ali? 90% dos casos, tá? Elas já vêm encaminhadas, né? Ou do médico clínico geral ou do médico ginecologista, né? Porque, como tu falou, né? A gente está acostumado a ir no ginecologista uma vez por ano, a partir de que menstruou, a partir de que começou a ter relação sexual, né? E o ginecologista vai fazer esse primeiro atendimento e vai pedir os exames conforme a faixa etária ou alguma alteração no exame que ele percebeu, né? Mas a gente já tem mulheres que estão começando a procurar o mastologista como um complemento dessa prevenção, tá? Então, elas vão porque elas pensam, não, a minha mama eu quero cuidar com o mastologista e eu continuo indo no meu ginecologista para fazer o restante dos exames. Teria uma idade ideal, mesmo que a gente não identifique nenhuma lesão, nenhum nódulo, para a gente começar a ir no mastologista, doutora? Sim, a partir dos 40 anos, tá? Seria o ideal, até para ter uma orientação. Será que só a mamografia é o suficiente para mim? Será que eu preciso de algum outro exame? Né? Isso eu estou falando para a população em geral. Quem tem histórico na família, aí teve alguém na família, vai procurar um mastologista, tá? Para saber como que vai fazer o segmento. Tu pode ter tido assim, eu estou com 20 anos, a minha mãe está com 45, 50 e ela teve câncer de mama. Vai! Pode ser que tu não precise ir todo ano, né? Mas tu vai saber quando que tu tens que começar, né? Então, tu vai lá, a gente orienta, não, tu volta daqui tanto tempo, tu vai ter que começar a fazer, porque vai ser antes da população que não tem caso na família, né? Que é a partir dos 40. Essa paciente que tem caso na família vai começar um pouco antes. Daí é individualizado, né? Conforme a idade desse parente que teve a doença. Aí vai antes para ter uma orientação. E às vezes essa conversa, né, com um médico especialista nessa área, às vezes de trocar uma ideia e dizer, olha, um familiar teve, eu estou preocupada, isso já ajuda bastante, né, Ajuda doutora? bastante. Vou te dar um exemplo de uma menina que eu atendi esse ano, ela teve a mãe que faleceu com 35 anos com câncer de mama, super jovem. E ela, assim, claro, né, com toda razão, super preocupada. Né? Então, ela foi lá, aí já vem com aquela ideia de tirar as duas mamas, igual a Angelina Jolie e tal. Aí eu orientei, não, então assim, quem sabe tu procura um geneticista, né? Tu procura um geneticista, vamos ver se realmente tem alguma alteração genética que justifique no futuro tu fazer essa cirurgia de profilaxia, ou se não, se a tua mãe foi um caso, mesmo jovem, ao acaso, né? Porque a maioria dos casos de câncer de mama, eles são ao acaso, tá? Só 5% vão ter algum componente genético, tá? Então, é mais no sentido de uma orientação até para dar uma acalmada e ver se realmente justifica toda essa preocupação. É claro que uma paciente que perdeu a mãe com 35 anos, ela vai começar a fazer exames antes, mas não necessariamente ela precisa ter uma conduta tão invasiva assim. Essa questão da Angelina Jolie é porque ela retirou as duas mamas. Exato. Porque a mãe ou a irmã tinha tido, né? A Angelina Jolie, a história dela é assim, ela teve a avó que teve câncer de mama e já tinha falecido, e a mãe que teve câncer de mama também já tinha falecido. Nossa. Porque, de preferência, a gente faz a testagem genética no paciente que teve o câncer. Né? Então, o paciente teve o câncer numa idade que está fora da população, que a gente costuma ter o câncer de mama, a gente testa. Né? Se veio alteração, tu vais testar os irmãs, filha, mãe. Tá? A Angelina Jolie, como já tinha as duas falecido, ela fez nela. Né? E ela veio com uma alteração num gene que se chama BRCA. Tá? Essa alteração confere um risco de 90%
de ter, né? Ela tem uma chance de 90% de ter câncer de mama. Então, Nossa. aí é que está indicada essa mastectomia profilática e a retirada dos ovários que ela fez depois, né? Praticamente é só nesses casos. Mutação de BRCA1, mutação de BRCA2. Tá? Aí tu vai fazer a cirurgia profilática. Usando o exemplo dela ainda, doutora, nesse caso, ela não tem mais chance de ter câncer? Tem. Não Porque, eliminou assim, 100%? Não elimina 100%, mas tu elimina uns 95%. Tá? Porque assim, essa cirurgia a gente faz o quê? Vou falar em termos bem leigos. A gente tira o recheio da mama e tu vai deixar a pele e o mamilo. A gente não consegue tirar todo o tecido que fica atrás do mamilo, porque senão esse mamilo necrose, tu perde o mamilo no pós-operatório. Né? Então, tu ainda fica com um tecidinho mamário que tu vai fazer acompanhamento. Então, existe a chance, mas ela é bastante diminuída. E depois que ela fez, vocês, né, enquanto médicos, notaram muito essa procura no consultório, essa preocupação? Muita preocupação, né? E eu acho que daí a gente tem que passar a informação correta, porque vem muita gente assim, eu já quero, tipo, eu tenho um monte de nódulo benigno, será que não dá para tirar as 2 mamas? Né? Mas assim, é uma cirurgia de risco, como eu falei agora, tem risco de perder o mamilo, perde a sensibilidade no mamilo, então se a mama é uma área que ela é importante sexualmente para a paciente, ela vai perder essa sensibilidade, né? A cirurgia esteticamente, para ela ficar boa, ela precisa ser feita umas 3 correções no mínimo, que não é que nem tu botar uma prótese, né? Tu vai estirar e tu tem que imaginar que tu vai ficar com a pele e com a prótese só. Né? Então, é bem diferente. Então, tem que ter toda essa orientação. Aí, a gente vai ser, assim, mais incisivo nos casos onde a paciente tem alteração, que são poucas. Né? A maioria, a gente orienta não fazer. Doutora, você falou ali, de 5% é da carga genética, né? De a gente ter chance de ter câncer. O resto tudo é o azar, é o ambiente, é a vida que eu levo? O que é? A nossa vida cancerígena. Pois é, porque a gente foca muito nessa questão genética, né? E aquela fulana teve câncer, ai meu Deus, a mãe dela também. A gente pensa muito nisso e é uma parcela muito pequena, né? Exatamente. E essa é a informação que a gente tem que deixar, porque tem muita gente que não faz exame porque pensa que ninguém teve na família. Nossa. Quando a gente tem 90% dos casos ao acaso, 5% tem algum componente familiar e 5% genético, tá? Então, a maioria vai ser ao acaso, né? Então, tu tens que fazer os exames de prevenção. O azar mais ou menos, né? Porque, assim, a gente tem uma vida que... Eu comparo muito assim com as nossas avós, né? Então vamos pensar lá nas nossas avós. Elas menstruavam, aí elas tinham um filho atrás do outro e elas entravam na menopausa, tá? Então a vida inteira delas estão expostas à progesterona, tá? Porque o ovário produz estrogênio e progesterona. As nossas avós estavam expostas à progesterona. A gente está menstruando mais cedo, tem um filho ou 2, depois dos 30 anos... E a gente entra na menopausa um pouco mais tarde, tá? Então, a gente está exposta a nossa vida inteira ao estrogênio. A gente não foi programada biologicamente para isso, né? O estrogênio é fator de risco para câncer de mama, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente não pode mudar tanto, porque ninguém vai menstruar e ter filho e parar de menstruar, né? Prevenções que a gente pode fazer. Alimentação, tá? Que hoje é o que mais se fala. Uma alimentação com menos processados que dão câncer, tá? Então, esses alimentos ultraprocessados a gente teria que tirar da nossa alimentação, tá? Açúcar, né? Muito açúcar, refrigerante, né? Tem gente que toma refrigerante todo dia, né? Muito açúcar tem que tirar. Atividade física, não fumar e beber pouco, tá? Isso aqui são coisas que a gente consegue mudar, tá? Só que a gente orienta e a gente não consegue mudar o hábito de vida do paciente, é muito difícil. É muito mais fácil ele tomar um comprimido do que ele mudar o hábito de vida, né? Mas é o mais importante. Mas se chega lá no teu consultório e a pessoa, tem risco, tem chance, e tu diz assim, doutor, faz isso, isso e aquilo. Às vezes porque se apavorou, porque ficou com medo, muda um pouco? Às vezes, poucas, tá? Tem uma condição que se chama, tem uma mastite que a gente tem que ela é causada pelo tabagismo, tá? Então, assim, a paciente que fuma,
ela além de ter risco para câncer, ela muda o epitélio do ducto mamário e ela tem maior chance de ter mastite, que é uma infecção. E é uma infecção que fica dando de repetição e abrindo ali periareolar, é uma coisa bem chata de tratar. Eu tive até hoje uma paciente que parou de fumar. Nossa. Em 10 anos. Então, assim, ó, é difícil, né? Mas a gente tem que orientar, né? Tem que orientar para ter uma dieta mais saudável, para fazer uma atividade, vai para a rua, vai caminhar, não precisa pagar uma academia, né? É barato, né? E vai para a feira, vai comprar fruta, vai comprar legume, vai fazer uma alimentação mais natural, que é o que acho que a gente hoje perdeu demais. E engraçado que a gente vê muita mãe, assim, cuidando muito da alimentação de crianças hoje, Sim, né? é. E eu acho isso muito legal e super importante, né? Ah, essa criança não come isso, ela só come coisas saudáveis e tal. Mas às vezes a mãe faz isso pro filho e não faz isso para ela, né? Porque às vezes é trabalhoso, a gente sabe, dá um pouquinho mais de trabalho. Porque é uma coisa feita no dia, né? Mas tem que fazer para si também, né? Tem que fazer para si. Eu acho que tem uma parcela da população já cuidando, mas acho que a maioria não cuida. Tanto é que a nossa população está cada vez mais obesa, né? Obesidade é fator de risco para câncer de mama, tá? Paciente que já teve câncer de mama e continua obesa tem mais chance de voltar ao câncer de mama, tá? Então, é uma coisa que teria que ser melhor trabalhada. Doutora, falando da questão, às vezes, né, de cistos, de nódulos, eles aparecem em diversas épocas e diversas idades, né? Como você nos explicou agora. Mas como é que a gente sabe assim, não, eu preciso tirar esse ou não, fica acompanhando? Porque, querendo ou não, acho que qualquer mulher que descobre, eu senti um nódulo, já fica meio preocupada, né? Fica. E por mais que vai lá na doutora Beatriz, ela diz, não é maligno, tá tudo ok. Mas como é que se trata ou se acompanha isso? Então, se for um cisto, a gente orienta o quê? Isso aqui é um cisto e vai sumir quando tu entrar na menopausa, tá? Só na menopausa, mas Isso, some. Some. É um cisto muito volumoso, é um cisto que está doendo. A gente pede uma punção, esvazia aquele cisto, tá? Agora é um nódulo, né? É um nódulo pequeno, nós vamos acompanhar, a gente acompanha daí de 6 em 6 meses. Eventualmente ele pode crescer, o nódulo benigno, ele continua sendo benigno. É uma pequena parcela que cresce. Se ficar crescendo, a gente tira, né? Mas aí a paciente diz que não, eu não quero acompanhar, eu morro de medo. Aí a gente vai tirar. Né? Isso é uma decisão em conjunto, né? Não, assim, a gente tem que expor o que a gente conhece, né? Mas a decisão é em conjunto com a paciente, né? Desde que, claro, não seja uma coisa que eu saiba que traga riscos e não vai trazer benefício para ela, né? Ou é um nódulo que surgiu já muito grande. Eu tenho com um nódulo benigno de 5 centímetros, me incomoda ficar com aquele nódulo ali. Pode tirar também. Agora, se a gente for entrar mais especificamente, por exemplo, no caso do tratamento de câncer, a gente tem lá um nódulo pequeno, com uma mama grande, que tranquilamente a gente pode fazer uma cirurgia que se chama quadrantectomia, que é tirar o nódulo, né? Esteticamente é a melhor cirurgia, mas a paciente diz que não. Eu morro de medo e eu quero tirar minha mama toda. Aí a gente tem que orientar, olha, o risco de voltar numa mastectomia, numa quadrantectomia é praticamente o mesmo, o benefício é igual das duas cirurgias, mas a decisão é em conjunto. E esse nódulo, né, que é benigno, tá ali às vezes paradinho, ele pode de fato se transformar num tumor depois, doutora? Não tem esse risco? Não tem. Nasceu bom é bom, nasceu ruim é ruim, tá? O nódulo benigno, ele não aumenta, ele não tem o risco de se transformar em câncer e ele não aumenta o risco da paciente de no futuro ter um câncer, tá? Ela tem o risco por ter mama, né? A gente, por ser mulher, tem a mama, tem risco de ter câncer de mama. O risco de quem tem nódulo benigno é igual de quem não tem, de desenvolver um câncer do futuro, não é por causa dos nódulos. Mas por que aparece um nódulo? Tem resposta já a isso? O benigno não. Tá, todo mundo quer saber, né? Mas por que apareceu esse nódulo? Não sei, né? Isso aí a gente não sabe. Tem algumas coisas que a gente sabe, né? Quem tem nódulo benigno tem mais chance de desenvolver nódulo benigno. Não tem nada a ver com o uso de anticoncepcional, que sempre é uma preocupação, né? Tem que parar no anticoncepcional? Não precisa. Tá? E existe alguma associação familiar também. A minha mãe também tem nódulo benigno. A minha irmã também tem nódulo benigno. Né? E tu vai ficar acompanhando, a gente costuma dizer assim, tu vais morrer com isso, mas tu não vai morrer disso, né? Às vezes eu digo no consultório, é tipo uma pintinha, tu vai ficar ali.
mas não vai te incomodar. Aham. Né? E a questão ali de retirar ou não também acho que vai muito do tamanho da mama, se aquilo está incomodando ela, se mudou alguma coisa esteticamente. É toda uma preocupação, mas um estudo também, né, doutora? Claro, como tu falou, assim, daí tu vai ter que individualizar cada caso, né? Aí uma mama pequena, aquele nódulo está aparecendo, ou aquele nódulo pega no meu ferrinho de sutiã e aquilo me incomoda. Aí a gente indica retirar o nódulo, é uma cirurgia bem simples, né? Não tem porque também ficar sofrendo com aquilo ali. E o nódulo ele pode aparecer muito cedo, em meninas muito novas? Pode, às vezes a gente tem o fibroadenoma juvenil, que é uma variação do fibroadenoma. Às vezes tem menina 14, 15 anos, tem nódulo grande, né? Precisa tirar, pode aparecer bem jovem. Doutora, quando a gente fala de câncer também a gente tem, né, muitas dúvidas, às vezes muitos mitos. Você falou da questão do anticoncepcional, que é uma preocupação constante, né? Ai, isso é pior, é melhor, uso, não uso. Daí quando você falou que antigamente as mulheres menstruavam, hoje a gente já quase nem menstrua também, né? É uma coisa que, tem gente que emenda a cartela, tem gente, sim, às vezes com orientação dos médicos, né? Que eu acho que é muito importante, mas, colocou um DIU. Isso tudo é uma mudança de cultura muito grande, realmente, né? Isso é exatamente isso, né? A gente, como eu te falei, biologicamente a gente não foi programada para isso. A gente inventou o anticoncepcional para não engravidar, né? Então, a medicação que a gente toma, tem alguns estudos ali que mostram um pequeno aumento para risco de câncer de mama na usuária de anticoncepcional. Aí outros estudos mostram que não é uma coisa assim bem controversa, sabe? O não menstrual emendar cartela também não tem problema nenhum, tá? Pode usar. O que a gente sabe que aumenta um pouco o risco é a reposição hormonal na menopausa, né? Mas depois de 5 anos de uso. E aí, tudo isso, fazendo um acompanhamento correto com um especialista, indo no médico todos os anos, a gente também fica mais seguro e diminui, às vezes, a chance de achar alguma coisa já muito avançada, né? Que quem se cuida, né? Geralmente quem já faz o uso, né, do anticoncepcional ou da reposição hormonal já é uma paciente que vai no consultório, né? Então essa paciente está fazendo os exames dela de rastreamento e muito provavelmente ela vai fazer um diagnóstico precoce, né? Porque o diagnóstico mais avançado, né? Geralmente é quem não vai ou sentiu e negligenciou, né? E ficou ali esperando. Né? Claro, nem todas são assim. Tem pacientes que acompanham com a gente, eventualmente, de um ano para o outro, vai crescer um tumor grande. Né? Existe isso, mas a maioria das vezes não é assim que se apresenta. Mas fui no médico, fiz todos os exames, estava tudo ok, foi esse mês. Mês que vem apareceu alguma coisa. Vou de novo já, doutora? Vai já correndo, né? Sentiu alguma coisa diferente, vai. Não dá para esperar para outro ano, né? Não dá para esperar. O autoexame é importante por isso, né? Porque assim, a gente sabe que o autoexame não previne nada. O câncer de mama nem faz diagnóstico precoce, né? Mas a paciente que se toca, ela está se cuidando, né? E existe uma coisa que se chama câncer de intervalo, é um câncer que surge entre um intervalo entre um exame e outro, né? Então, assim, sentiu alguma coisa diferente, vai. Uma coisa que as pacientes se assustam muito é o cisto, né? Porque o cisto ele surge de uma... Ela foi dormir, não tinha nada, acorda com uma bola na mama. Elas chegam apavoradas no consultório, tu imagina, né? Na maioria das vezes, está ali na idade, depois dos 40 anos, é um cisto, sabe? Mas é sempre bom ir para dar uma olhada. Não dá para ficar enrolando. Outra coisa que às vezes a gente vê muita dúvida também é com relação câncer de mama e com prótese, silicone. Tem alguma coisa já de relação, doutora? São medos que as mulheres têm? Tem o linfoma, né, que está bem difundido agora, o linfoma anaplásico, que é relacionado à prótese. É uma entidade raríssima, tá? Então, assim, se tornou uma histeria esse ano, porque saíram estudos mostrando que tem mais linfoma do que a gente acreditava, mas é uma doença que tu faz o diagnóstico e o tratamento dela é local, tu não faz quimio, nada, é só cirúrgico, né? Tira a prótese, tira a cápsula da prótese, tá tratado, né? E em relação ao câncer de mama ductal mesmo, que é o tradicional, a prótese, assim, ela não tem relação nenhuma, tá? Só que os cuidados que a gente tem na prevenção, nos exames da paciente que tem a prótese são bem diferentes, tá? Porque a gente tem que estudar melhor esse tecido mamário que a prótese dá uma atrapalhada. Né? Então, além das incidências tradicionais que ela faz na mamografia, ela vai precisar fazer mais algumas incidências. Quem tem prótese e está ouvindo sabe, né? Tem que empurrar a prótese, tem que puxar o tecido mamário para a gente tentar comprimir só o tecido mamário. E, além disso, a gente associa o ultrassom, né? Para eventualmente pegar alguma área que a mamografia não conseguiu pegar. Então, tem que só ter um cuidado um pouquinho maior. Um cuidado um pouco maior.
A área da mastologia tem muita novidade, muda muita coisa? Muita, tá? Vou te dar um exemplo de um gráfico que eu vi esses dias, até no Facebook, assim, compartilharam num grupo, que a gente tem um grupo de mastologista do Brasil inteiro, até para discussão de caso e tal. E tem um infográfico que ele coloca as doenças por ano a partir da década de 50, vai colocando todo ano, né? E são aqueles gráficos que parecem um videozinho, então a doença aparece aqui, depois ela aparece lá em cima e tal. E aí, desde 1950, lá em 1980, o câncer de mama entra entre as 3 primeiras doenças mais estudadas, que mais tem estudo publicado por ano. Ele entra em 1980 entre as 3 primeiras e não sai nunca mais. Nossa. Tá? É uma das doenças mais estudadas. Eu posso te dizer que quase tudo que eu estudei na minha residência já mudou. Tá? Então, assim, se a gente fica 2 anos sem ir num congresso, tu já tá por fora. Porque tem muita droga nova surgindo na oncologia, muito tratamento diferente e que muda a nossa conduta. Então, hoje, em muitos casos, a gente sabe que tem que começar por quimioterapia, que antes a gente começava por cirurgia, tá? Então, né, essa mudança a gente tem que saber. Tem que acompanhar para saber o que é o melhor para aquela paciente. Para aquela paciente. É muito individualizado o tratamento. O câncer de mama, ele é muito diferente um do outro. Né? Então, hoje, se eu coloco 10 pacientes aqui na minha frente, cada uma eu vou tratar de um jeito. Tá? É bem diferenciado. Eu acho que isso também é importante de a gente falar aqui, doutora, para que a paciente também saiba onde ela está indo, né? Porque, tem que confiar naquele médico, tem que saber que às vezes a gente faz muito assim, a vizinhoterapia, né? Que a gente diz, a vizinha disse para fazer tal coisa. Estou usando, às vezes eu vejo isso muito nas meninas, estou usando esse anticoncepcional que a minha amiga me indicou. E a gente tem que ter muito cuidado de quem a gente está ouvindo, mas também na hora de buscar um profissional de orientação, de conversar, de ser sincero com esse profissional, de dizer, olha, eu estou sentindo isso, eu estou com medo daquilo, Sim. Eu quero saber tal coisa, para que tenha essa relação de sinceridade e proximidade também, né? Com certeza. O anticoncepcional é o clássico, né? Todo mundo começa com aquele que a amiga indicou, né? Sem contar para a mãe, às vezes. Sem contar para a mãe, com o que a amiga indicou. O ideal é ir no médico, né? Vai lá, tem o anticoncepcional também, a gente tem vários tipos, com vários tipos de progesterona, e cada um vai ser mais adequado para cada tipo de paciente. Né? Então, começa com a medicação correta. E até se precisar trocar, né, ela já tem uma referência. Não deu certo. Não, então vamos trocar. Né? E ela sabe, a gente sabe quanto tempo tem que usar para saber se não dá certo ou não. Né? Da mesma forma, é o cuidado com a mama. Né? Tem que ir no mastologista, sentiu alguma coisa diferente, vai no mastologista para saber o que tem que fazer. Né? Que às vezes procura alguma orientação, se bem que assim, não vejo médicos de outra especialidade mexendo na mama. Tá? Isso é muito nosso, da mastologia, né? Como é uma coisa que a gente falou que que ela muda muito constantemente, os colegas acabam encaminhando tudo pra gente não ver. Mesmo o ginecologista, ele não mexe, né? Assim como eu não sei mais operar um útero, né? O ginecologista também não sabe mais operar, não é que não sabe, né? Perdeu a prática, não sabe mais... Tá desatualizado. Tá desatualizado, às vezes, né? não tem como a gente... Em medicina não tem como a gente ficar atualizado em tudo. A gente tem que escolher uma área, porque as coisas mudam muito constantemente. Doutora, muito bom poder te receber aqui. Eu tenho certeza que a conversa foi esclarecedora para todos nós, então te agradeço mesmo. Eu sei que esse mês é muito corrido, muito puxado, mais ainda, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Carol. Então, fica a dica para as mulheres, né, se cuidarem, procurarem fazer os exames. Sempre que tu precisar, estou à disposição. Tá certo. Então, essa é a doutora Beatriz Altoff, mastologista, conversando com a gente aqui durante esse mês e que a gente está fazendo essa série, né, sobre Outubro Rosa, e com certeza a gente vai trazer muita informação importante para que, dar aquele puxãozinho de orelha, a gente sair bem ligadinho, bem atualizado. A gente tem intervalo e volta rapidinho.